Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Domingo, 26 de janeiro de 2025. Graças a Deus, esse tempo de oração começando. Lembrando a todos que uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, um dia do Senhor, nosso domingo precioso. Como aprendemos recentemente com o pastor Marcos, né? O nosso sábado que se tornou domingo por conta da ressurreição, nosso domingo, porque afirma todas as semanas o símbolo da ressurreição de Cristo nas nossas vidas. Vamos orar? Que privilégio nosso, Senhor, nessa manhã, estarmos aqui, no lugar de oração. Que privilégio a mim e aos meus irmãos descobrir dia a dia no Senhor o bom propósito de orar, de orientar as nossas vidas nessa disciplina espiritual que é tão importante, Senhor, para nós. Senhor, como nós precisamos, Pai. Pai, é uma necessidade básica, vital. Senhor, é como beber água, é orar, Senhor. Por isso nós reconhecemos de antemão, Pai, que para nós é um privilégio descobrir no Senhor essa fonte, como diz o profeta em Isaías 55, fonte para todos aqueles que têm sede possam vir beber, comer, sem dinheiro mesmo, porque é de graça. Basta ter fome. Nos acheguemos, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque isso não diz respeito a nós, primeiramente, mas diz respeito ao Senhor. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor quis nos adotar na sua família, como nós já meditamos aqui, e nos chamar de filhos, e nos deu esse bom privilégio de chamar de Pai. Muito obrigado, Deus. E meu desejo, junto com os meus irmãos, é que dia a dia o Senhor conserve essa fome, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, conserve, Pai, essa inclinação, esse desejo, Pai, de estar com o Senhor, de habitar no Senhor, Deus, como nós vamos meditar hoje, Pai. Conserve em nós, Pai, essa perseverança no Espírito, uma perseverança que vai orientando a nossa alma, orienta o nosso corpo e naturalmente, guiado pelo Espírito que habita em nós, Deus. Em nome de Jesus. E que isso nos fortaleça, traga vigor espiritual, Senhor. De maneira muito afetiva, Pai, eu quero te agradecer pela vida do Augusto Bode, nosso irmão. Que irmão precioso, Senhor, que nós temos. Obrigado pelo homem fiel, valoroso, tão dedicado na sua boa brincadeira aí de se precisar de abrir um buraco, pode chamar que a gente ajuda. Isso é o Augusto Bode, Senhor. Eu quero te agradecer por ter criado ele. Muito obrigado. Por ter nos dado a graça de conviver com ele em comunhão, de tê-lo como um irmão ao nosso lado, com um valor no Senhor inestimável e para nós extremamente prazeroso de tê-lo. E pedimos, como irmãos do Augusto Bonde, que o Senhor o abençoe com as mais ricas bênçãos celestiais, como diz Paulo. Que o Senhor, nesses 66 anos de vida, continue se revelando a ele, Pai. E que ele consiga assimilar novas revelações daquilo que ele ainda nem conhece, daquilo que ele ainda nem alcançou, mas por ter fome e sede, e nós somos testemunha disso, porque ele está aqui dioturnamente, por ter fome e sede, que o Senhor se revele a ele, e que o Senhor dê graça a ele para viver ainda os desígnios do Senhor nessa terra, separados de antemão para que ele andasse, até o dia que o Senhor for servido. Mas nós te agradecemos pela vida dele.
E mais uma vez, Senhor, como temos feito de forma bíblica e insistente nessas nossas reuniões, nós reconhecemos que não sabemos orar como convém. Reconhecemos a nossa total necessidade de que Teu Espírito nos mova, nos ensine, vá nos orientando nesse tempo de oração. Por isso nós nos submetemos ao Teu senhorio, Pai. E nós nos rendemos aos Teus pés mesmo, para que esse tempo seja como Maria, que escolheu a melhor parte aos Teus pés, e essa não lhe foi tirada. Esse é o nosso pedido e nosso desejo nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. graças a Deus. Amém. Obrigado. Amém. Ô, Bonde, como é que tá a minha conexão aí? Tá falhando um pouquinho, não? Tá, Tá. tá picando um pouco. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir só alguém para orar aqui, vou trocar minha rede, porque a rede aqui tá muito ruim mesmo. Eu vou colocar o celular aqui. Irmã Gleiva, você tá me ouvindo? Bom dia. Bom dia, tô sim, tô vendo. Tá bom. Então, por favor, ora o que Deus colocar no seu coração aí, enquanto eu vou trocando a minha conexão aqui. Pode seguir aí, que eu só vou trocar aqui. Por favor, irmã. Vamos lá. Amém, amém. Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, Pai, derramado sobre nós em mais um dia de vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que restaura as nossas forças, papai. Lembro que ontem eu não estava bem, mas glórias ao Senhor, hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. A gente pede ao Senhor, porque o Senhor está aí disponível para que a gente peça pela cura, peça pela restauração. Então eu te louvo, Senhor, eu te rendo graças, porque o melhor momento o Senhor preparou para nós, Pai. Agora aqui, na reunião de oração, Senhor, como corpo de Cristo, para te louvar, para bem dizer, para aprender, ó Deus, mais um pouco da tua palavra, papai. Muito obrigado por essa oportunidade riquíssima, Senhor, que nós temos. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu também coloco, Senhor, esse dia de hoje em tuas mãos, Pai. Tudo que fomos aprender em tua casa, os louvores, Senhor, que vamos render a Ti, Senhor, que chegue ao Teu trono, Senhor, de amor, de graça, como cheiro suave, Pai, em nome de Jesus. Pai, que entendamos, Papai, que tudo, Senhor, que formos fazer, Pai, é para a Tua honra, Senhor, é para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que a cada dia mais a gente diminua, Senhor, e o Senhor cresça, Pai, o Senhor cresça. Que essa sede, ó Deus, nos nossos corações, ela só aumente, Pai. Só aumente para te conhecer, ó Deus, através da tua palavra, Senhor. Senhor, ela está aqui disponível, ó Deus, neste momento, nesse tempo ainda disponível a nós. Então, que a gente aprenda, que a gente tenha cada dia, ó Deus, mais sede do Senhor, Pai, entendendo, ó Deus, qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade, ó Deus, para cada um de nós, Senhor. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, ó Deus, para todos. Não só para nós, ó Deus, que já entendemos, já ouvimos o Senhor nos chamar, mas para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Então, usa as nossas vidas, Senhor, usa as nossas vidas como instrumentos, Senhor, para o teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e perdoa, Deus, por favor, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe quando a gente deixa de fazer algo, Senhor, porque o Senhor chama outra pessoa para fazer. É simples assim, Senhor, é simples assim. E quem perde somos nós, Pai. Quem perde somos nós. Então eu te rendo graças, papai, por mais um dia. Obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui. E obrigada, ó Deus, por aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, Senhor. Essa é a minha oração, Deus, com o coração sempre, sempre grato a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Amém, Glei. Gleiva. Obrigado. Amém. Vamos seguindo aqui, irmãos. Só um detalhe que eu queria só traduzir.
Normalmente, quando eu estou direcionando, tá? Eu tenho o bom costume de convidar para orar quem está com o microfone, quem está com a câmera aberta, tá bom? Mesmo que sejam os mesmos, tá? É só por uma questão minha de costume, tá bom? Então, eu estou olhando aqui os câmeras abertas, vocês provavelmente vão ser convidados aí, tá? Meu querido sogro, bom dia de novo. Tá me ouvindo bem, Bom dia, Sirlei? Saulindo, ouvindo bem, perfeito. Sua conexão aí tá melhor? Deve estar, né? Que a minha aqui. Tá, Não, tá não digo boa, sua agora. vacinação tá boa. Agora eu troquei pro celular, né? Mas é porque até o Marcilei veio aqui. Hum, A minha e Antes do estava Frank tá picando um muito pouquinho. ruim. Isso, a minha do Frank tem estado muito ruim, né? Mas eu digo, a sua tá boa aí nesses últimos dias, tá ok? Não, esse não tem sido meio fraca, mas hoje está bem. Tá, tá bom. Sirlei, vamos orar com você nessa manhã, especificamente sobre uma realidade de muitas pessoas, mas são muitas, inclusive nossa, muitas vezes, minha, sua e de muitos irmãos, que é a nossa alma. Né? E por alma aqui, irmãos, nós vamos entender as nossas emoções, né? E que muitas vezes nos afeta a tal ponto que nós não temos o menor controle disso. Né? É tão interessante, eu estava pensando em Jesus nesse sentido. Né? Talvez por ser um pouco também da minha área, né? Às vezes eu leio alguns milagres de Jesus e alguns detalhes me saltam aos olhos de como ele via o ser humano como um todo, inclusive a alma machucada, a alma de angústia, a alma ansiosa, né? E ele não gerava peso, ele não julgava essa alma que muitas vezes não estava bem, né? Irmãos, eu tenho certeza absoluta na estatística que eu vou pensar aqui com você verbalmente. Todos nós ou conhecemos neste momento, domingo 25 de janeiro, 26, perdão. Todos nós, no dia de hoje, ou conhecemos alguém muito próximo, ou somos nós que estamos com a alma, né, doída, doente, né, angustiada, ansiosa. Não tem como, irmãos. Sim, isso é um sinal, é uma característica dos tempos que nós vivemos. Né? E aí, Sirlei, claro, né, nos cabe, dentre muitas coisas, mas prioritariamente orar por isso e pedir ao Senhor que nos dê graça, que nos ajude, que nos use. Irmãos, preste atenção antes do Sirlei orar aqui. Deixa o Senhor te usar na vida de alguém. O Senhor quer te usar. O Senhor quer se manifestar. A partir de você, Ele quer se revelar a essa alma que está, muitas vezes, extremamente desesperançosa. Um dos principais sintomas de quando a nossa alma está doente, quando a nossa alma está inquieta, é a ausência de esperança, irmãos. Esse é um sintoma básico de uma alma que está padecendo, a ausência de esperança. Né? Então, Sirlei, por favor, vamos Ok, acompanhar você nessa oração. ok. Pai querido, eu quero te louvar nesta manhã, papai. Como Saulo faz, sempre ora, te louvando, te agradecendo por mais esta manhã, por mais esse dia. Pai, temos aprendido isso na vida, papai. Não há como nós orarmos, ó Deus, sem que a nossa oração seja baseada na palavra, nos ensinos deste manual de vida, de esperança, que são as sagradas letras, as sagradas escrituras, papai. E nelas, papai, nós temos vida, e nelas nós aprendemos que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ô, pai, que profundo essa expressão, papai. Termos feitos um pouco melhor, um pouco menor do que o Senhor, embora muitas traduções digam menor que os anjos. Mas, papai, nós somos feitos à sua forma, à imagem e à semelhança do Senhor, da Trindade. E está aí, papai, o grande segredo, papai,
Nós somos corpo, alma e espírito. Claro, papai, que sabemos que o corpo, essa matéria, papai, ela vai passar, ela degrada, ela se corrói, até por nossas escolhas. O espírito é imortal, papai, mas o corpo, papai, nós o teremos novamente glorificado, papai. E a alma, papai, nossas emoções, Deus nos fez assim, papai. Deus nos fez desta forma. E nós te louvaremos eternamente desta forma, com o corpo também, com o espírito também, com a alma e emoções também. E sabemos, papai, que vivemos uma época onde o mundo nos solapa, nos corrói, nos dá uma forma dele, papai. Porque vivemos num mundo onde impera o mal, onde impera Satanás e seus asséculas. Ô, papai, como temos sido assodados, papai, por esse mal, pela correria, pela tecnologia avançada, mas que nos cobra um preço tão grande, ó Deus. Por uma política que às vezes nos aprisiona, ó Deus. Por uma economia que nos traz prisioneiros. E tudo isso, papai, vai afetando a nossa alma, vai afetando as nossas emoções, com informações, papai, que nos sequestram a cada momento, mesmo que, papai, nós fujamos das mídias, da internet, mas hoje já faz parte da nossa vida, papai. E somos, então, sim, como o Paulo diz, papai, alcançados, oh, papai, por essa comorbidade de alma, de emoções. Não há como fugir dessa realidade. E ela atinge o nosso corpo, e muitas vezes, sim, não podemos negar, atinge o nosso espírito também, nos sentimos fragilizados. Ô Pai, dá-nos a sua ajuda, Deus, para que nós não percamos a esperança que é Cristo Jesus, essa esperança que não morre, não se esvai, papai. Mas somos dioturnamente, papai, a expressão que o Paulinho usou, atacados por essas emoções. E negar essas emoções, papai, é negar a criação de Deus em nós, que fomos feitos desta forma, corpo, alma e espírito. A diferença é, papai, eu tenho aprendido isso, que o espírito vai passar para a eternidade, mas o corpo também sofre aqui e um dia teremos esse mesmo corpo, só que glorificado. E as nossas emoções serão potencializadas, porque as emoções, papai, papai, ela me envolve como um manto para me ajudar, preservar o meu corpo, preservar, oh Deus, o meu espírito, mesmo que sim, papai, nós temos aprendido isso, mesmo que estejamos louvando e glorificando o Senhor no meio de dor, no meio de tristeza, de saudade, de luto, mas negar isso, papai, é negar a própria palavra do Senhor. Precisamos sim, papai, dessa tríplice forma, que o Senhor nos ajude, papai, nas emoções. Nos ajude, papai, a cada manhã sermos resilientes no espírito para que não percamos a esperança. Mas nesse ponto, papai, de emoções, eu tenho sentido nesses dias, sim, eu tenho essa experiência em família, papai, que está passando por dificuldades seríssimas, mas a esperança não morre, papai. E é essa esperança que nos alimenta, que me alimenta dia a dia, sabendo que o Senhor é fiel, sabendo que o Senhor nos criou desta forma, e não somos seres apenas com corpo e espírito, mas também com emoções. Ajuda-nos, ó Deus, sermos dessa forma, adoradores do Senhor com corpo, com alma, com espírito, que as emoções, o amor, papai, é uma emoção, ó Deus. O amor atravessa, papai, o meu espírito também. Então ajuda-nos, ó Deus, não sermos defeituosos, negando, papai, negando o corpo, negando a alma, e só sobrelevando, papai, o espírito.
Queremos ser fortes nessas três expressões da tua criação, para que possamos te louvar e glorificar de uma forma inteira, corpo, alma e espírito. Ajuda-nos nas nossas emoções. E mesmo sofrendo, papai, nós possamos reconhecer o teu poder, reconhecer a tua majestade e cantar e te louvar, às vezes mesmo chorando, às vezes mesmo entristecido, mas louvando o Senhor, alegre no espírito. Essa é a minha oração, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja Amém. exaltado. Obrigado, Shirley. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos seguindo. E uma dessas expressões de saúde, em termos bem práticos que nós temos, que a Bíblia nos ensina, nos orienta, uma dessas fontes, digamos assim, né, aonde encontramos essa vida, encontramos essa cura, né, encontramos formas de transformar a nossa maneira de pensar, é a igreja. Sexta-feira, estou vendo aqui a Gleiva, o Augusto e o Laércio, né, com a câmera ligada, os três especificamente, porque na sexta-feira nós tivemos uma reunião tão preciosa, mas tão preciosa, irmãos. Estava todo mundo cansado. Eu estava só a capa do Batman aquele dia, bonde. Eu cozinhei a manhã toda na Jocum aquele dia, atendi uma meia dúzia de pessoas à tarde, então cheguei lá cansado. E eu sei que todo mundo estava, você estava, o Laércio estava, né? Então, a gente estava na reunião dos ajudadores, né? Um grupo de irmãos, sexta-feira, 19h30, né? Que servem a nossa igreja nessa área. Veio se encontrar com o pastor Saulinho, para a gente poder alinhar algumas diretrizes novas para esse ano de 2025. E foi muito, mas foi muito edificante, né? Principalmente por poder ver e contemplar de novo, mais uma vez, o valor da igreja, o valor da comunhão, o valor da vida em comunidade. Então, Laércio, você que estava lá, né? Você que todos nós sabemos, é um entusiasta disso. Vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele, agradecendo ao Senhor pela igreja e pedindo ao Senhor que Ele continue nos dando graça para reconhecer e, junto com isso, como a gente falou muito lá, que o Senhor nos ajude a receber quem Ele está enviando, né? Esse é uma responsabilidade nossa, a sermos bons anfitriões para traduzir o amor de Cristo para quem está chegando na nossa casa. Vamos lá, Marcos, por favor. Amém, Senhor Deus. E eu recebi isso com muita graça, esse pedido de oração, junto com meus irmãos, porque o Senhor diz na tua palavra, recebeste de graça, então dê de graça. Recebeste a graça, então dê a graça. Recebeste uma cura, libera uma cura. Recebeste um renovo de alegria no coração, então dê esse renovo para o próximo também. Pai, muito obrigado, Deus, por este lugar que um dia me recebeu a minha família. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado através dessa igreja local, Pai. Com irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, ó Deus, a buscar expressar, ó Deus, essa recepção a todos aqueles que chegam aqui. E quanto eu tenho aprendido, ó Deus, nesses 20 anos aí de caminhada, que tudo que eu tenho ouvido, ó Deus, para me consertar, nunca foi inventado, nunca foi algo que alguém quis sobre a minha vida, mas é algo que se trata mesmo a gente, trata a nossa alma, esse lugar, trata o nosso caráter, trata tudo, ó Pai. Isso a gente só consegue ser liberto, ó Deus, dessas coisas ruins, difíceis, do nosso ego, do nosso eu, é servindo, estando aqui, Pai, ao Senhor em primeiro lugar, logo cedo, igual eu, né? Não porque eu moro aqui, mas só de acordar e pensar, nossa, tem uma igreja hoje tem igreja, hoje tem, e eu vou, porque
isso é o principal, Pai, para mim, principalmente no domingo. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse chamado, esse convite renovado, ó Deus, a partir do Saulim, porque isso precisa, Pai, no nosso meio, sobre a questão dos ajudadores. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós sentimos o Senhor naquela noite, naquela reunião. Nós sentimos, ó Pai, que podemos fazer a diferença juntos, como corpo de Cristo, ó Pai, a receber, sim, essas pessoas que chegarem aqui. E cada um do seu jeito, mas podendo ser a imagem e semelhança de Cristo, como o Sirlei orou. E, ó Deus, de saber, ó Pai, que nessas lutas, nessas dificuldades, é o Senhor que nos renova, como o Senhor fez no Saulim na própria sexta-feira, tanto trabalho, tanta dedicação, ainda reunindo os teus filhos para ouvir o que precisava ouvir. Que precisamos, ó Pai, pagar um preço de saber, ó Pai, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor, ó Deus, tem essa espera de que nós, Pai, realmente reconhecemos essa voz do Senhor, esse chamado do Senhor para essa igreja, para esse local. Então, que coloquemos o nosso amor que vem do Senhor, a nossa coragem, a disposição, o ânimo, a simpatia, que tanto o pastor Alain fala, que está na tua palavra, que através da simpatia, da alegria, se chegaram muitos, ó Deus, e conheceram o Senhor, que é o principal, que está acima de tudo. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos essa manhã, que eu sei que o Senhor está ali naquele portão, Pai. Eu sei que o Senhor está ali, e eu sei que o Senhor está esperando aqueles que o Senhor quer hoje, para receber um abraço a partir de nós que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Amém, Laércio. Laércio. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos ter uma última oração aqui e hoje, especificamente, eu quero fazer essa oração pelos enfermos. Obrigado, Bonde, pela lista. Então Minha vamos. câmera deu problema aqui, viu, Saulinho? Por isso que saiu. Não, tem problema não, Bonde. Fique em paz. Vamos orar aqui pelos enfermos. Pai, mais uma vez, nós nos submetemos ao Senhor nessa oração específica de um pedido, de uma intercessão. É uma oração intercessória, Senhor. Por irmãos e irmãs, pessoas que conhecemos de perto e pessoas que talvez nem sabíamos que existia, mas que o Senhor sabe, que nesse momento padecem, sofrem de alguma forma. Senhor, nós oramos pelo filhinho do Rafa e da Kenny lá na França, como foi solicitado no grupo recentemente, para que o Senhor possa preservar a saúde da criança, se o Senhor for servido assim. Oramos pelo Divaldo, que foi solicitado, eu não conheço, mas o Senhor conhece, para que o Senhor faça o teu bom propósito ali, né? Oramos pela nossa querida missionária Edina e seu enfrentamento ali, também de adoecimento, de precariedade, para que o Senhor possa guardá-la em nome de Jesus. A Adriane do Osmar, nossa querida irmã, que constantemente tem lutado aí com as suas questões de saúde, suas questões de família. Oramos pela jovem Nicole, Senhor, em nome de Jesus, que está vivendo todo esse processo após esse acidente, para que o Senhor também fale ao coração dela. E se o Senhor for servido, que o Senhor a cure, que o Senhor a restaure, que o Senhor a renove, nós te pedimos, Deus. Oramos por essa família tão preciosa para nós, Sirleizinho e Hannah, para que o Senhor também se revele a eles, no nome de Jesus, onde eles estiverem agora, que o Senhor possa se dar a conhecer e renová-los com uma esperança que não os decepciona. Isaac e a Luciene, nossos queridos irmãos, também que o Senhor os toque, os abençoe, os, os cure em nome de Jesus naquilo que eles estão passando, pela família da Enídia e do Davi Durão, especificamente por esse momento que eles estão passando, e pela Elisa, filhinha do Zezé, por esse momento da alergia, de tudo que
que eles compartilharam conosco. Senhor, nós te pedimos, como a tua palavra nos ensina. Mas nesse pedido nosso, nós também submetemos ao Senhor, nessa intercessão, Pai, essa oração para que, acima de todas as coisas, o Senhor se revele a cada uma dessas pessoas. Acima de qualquer coisa, Pai, que envolva o nosso desejo humano, que o bom propósito do Senhor também encontre. Como eu ouvi, conversando com Alain recentemente, que eles não desperdicem o seu sofrimento, Pai. Essa é a minha oração, piedosa no Senhor, que diante de um sofrimento, né, eles consigam contemplar o Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Amém. 7h31, vamos Amém. meditar nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos degustando parte a parte daquilo que o apóstolo escreveu sobre a vida de Jesus, sobre o início, sobre a origem do ministério, sobre os primeiros passos dele, hoje já chegando num momento específico, onde a pessoa em si de Jesus vai aparecer, né? Nós, então, nos primeiros 3 domingos do ano, a gente foi pegar o primeiro dia do ano, que foi dia 1º, mais os 2 primeiros domingos, nós vamos caminhando aí, entendendo essa essência primeira nas palavras de João, que anunciam Jesus, né? E entendendo a sua identidade, entendendo a relação desse propósito do Messias com a minha vida e com a sua. Então, até aqui, o que nós meditamos envolveu a dimensão de um propósito divino que me encontra e te encontra. Hoje, especificamente, nós vamos ler já um fato, algo que ocorreu de forma muito específica, né? Então, teve um lugar, teve um momento, né? Teve, inclusive, uma cronologia, né? Tinha uma hora onde isso aconteceu, tinham pessoas, vai ter diálogo. A partir de agora, então, o Evangelho de João vai nos levando para esses fatos. E, claro, em cada um desses fatos que nós vamos aqui degustar juntos numa meditação, né, nós vamos perceber, né, uma expressão divina para as nossas vidas hoje, uma aplicação desses fatos que aconteceu há tanto tempo para a nossa realidade hoje, no século XXI. Né? Então, Evangelho de João, a partir do capítulo 1, versículo 35, né? Diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então, eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João.
mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Só até aqui, irmãos. Interessante a gente situar um pouco o que está acontecendo aqui, né? Os evangelhos, eles, de certa forma, têm caminhos diferentes para traduzir fatos do início da vida de Jesus. Você vai ver em Mateus, Marcos e Lucas uma certa diferença, e ela não é, essas diferenças não são antagônicas, tá? Elas não são assim, nossa, mas não tem nada a ver o que Lucas está falando e João está falando. Não, não. Elas se harmonizam, né? Mas a forma que cada escritor escolheu para dar início, né, ao ministério, à vida de Jesus, à origem, né, acaba trazendo consigo o propósito específico daquele escritor, né? Por exemplo, em João, nós não temos, só uma curiosidade, né, o anúncio do nascimento dele, né? Você não vai ter aqui manjedoura, reis magos, estrela, os pastores no campo, né? Não, né? Você tem ali o princípio, como a gente leu, né? No princípio era o verbo, aquela coisa bem poética, né? Antes da criação do mundo. E aí o fato primeiro que João começa a narrar envolve o seu xará, João Batista, né? E a gente teve até uma meditação sobre isso na semana passada. E aí, quando a gente começa a ler aqui a partir do versículo 35, diz assim: dia seguinte, João estava outra vez na companhia. Nesse caso, era João Batista. João Batista, aquele que veio para preparar o caminho. E João tinha os seus profetas, né? A identidade de João, irmãos, eu pelo menos penso assim, a Bíblia me leva a entender isso com muita tranquilidade, era tão madura e centrada em Deus que chega a um que é maior do que ele, é mais expressivo do que ele, e isso não repercute com inveja, com dor de cotovelo ou com mal-estar, porque é da nossa natureza humana isso, né? Isso é próprio da queda. Mas ele estava tão conectado no espírito, né, que a grandeza de Jesus como homem, sendo maior do que ele, né, pregando melhor do que ele, fazendo um ministério mais profícuo, mais assim rico em termos de feitos do que ele, não deixou com inveja, pelo contrário, né, ele sabia o seu lugar de promovê-lo. E aí dois discípulos estavam ali, dois discípulos de João. E aí João fala assim: eis o Cordeiro de Deus. E aí os discípulos falam assim, né, parafraseando: ô João, então tá bom, então agora a gente vai. Então chegou a hora de você ficar aqui e nós vamos, né? Nosso tempo aqui juntos acabou, né? E aí eles começaram a seguir Jesus. E aí a gente vai chegar agora no ponto, né? 37. Ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Quando eles começam a seguir Jesus, Jesus naturalmente percebe, né? Jesus estava caminhando, percebe isso. Jesus enxerga, vendo eles. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? Tão curioso, eu e você, lendo isso aqui, entender primariamente que essa não é uma pergunta literal. Como assim, pastor? Como não é uma pergunta literal? Quer dizer, Jesus não estava surpreso por não saber quem eram aqueles dois e por que eles estavam seguindo ele. Não tinha uma surpresa aqui. Estava implícito que aqueles homens, eles eram discípulos de João, estavam seguindo ele, ia compor aquele novo momento, aquele ministério, ia compor essa conexão, essa ponte, né? Já que eu sou o cordeiro, né? Naturalmente o cordeiro atrai, então eles estão entrando, quer dizer, essa pergunta na literalidade, ela é até descabida, porque estava muito óbvio. Então, se não é literal a pergunta, quer dizer, Jesus não estava de fato com dúvida do que aqueles homens estavam fazendo ali. Não era estranho aquilo ali para ele. A gente pega o contexto. A pergunta é essa. É a pergunta, irmãos, que o Senhor faz a mim e a você, mesmo nós
estando nessa condição de tentar segui-lo. Aí eu vou usar a palavra tentar segui-lo. Indo à igreja, vindo às reuniões de oração, servindo ele nos ministérios que o Senhor nos dá a oportunidade. O Senhor nos pergunta nessa manhã, irmãos, o Senhor está perguntando a mim, como pastor presidente, o Senhor está perguntando a mim, o que você está procurando? O que você está procurando, irmão? Minha irmã, minhas irmãs, meus irmãos, o que vocês estão procurando? Ainda que essa pergunta, ela aparentemente já tem uma resposta, Jesus insiste, porque o tipo de resposta que ele está procurando em mim e você não é tão óbvia assim. Não é literal. Não é a estrutura que vai responder a resposta. A resposta não virá o fato de você e eu linkarmos na reunião de oração. A resposta não virá pelo fato de eu e você frequentarmos a igreja local nos dias aonde nós definimos como uma programação coletiva. A resposta, ela precisa vir de forma individual de dentro de nós. Talvez, irmãos, você e eu, ou outros irmãos, podem ficar anos seguindo a Jesus, ouvindo essa pergunta e não conseguindo responder de forma adequada. Porque alguns vão dizer assim, eu estou procurando esse lugar confortável, eu estou procurando resolver meu problema, Jesus. Jesus, eu estou procurando ter paz. A vida é tão difícil, eu só estou procurando isso. Jesus, estou procurando equilibrar minhas contas. Jesus, estou procurando curar principalmente os da minha família, porque eu não suporto ver gente doente. E sabe o que é curioso, irmão? Jesus pode fazer tudo isso e ele faz porque ele é maravilhoso e generoso. Mas ele insiste comigo e com você. O que vocês estão procurando? Olha a resposta, irmãos. A gente já vai caminhando para o final. Lembra que domingo a gente vai até 7h45. Você não tem que bater ponto, né? Então dá mais 5 minutos. A resposta deles, irmãos. Senhor, onde você mora? Irmãos, meu Deus. Onde você mora, Jesus? Olha a resposta. Onde você mora? Quer dizer, eu não estou procurando nada em mim. Eu não quero nada. Porque eu encontrei tudo. Onde você mora, Jesus? Porque eu quero habitar lá. Aonde você mora? Eu quero que a minha alma habita lá. Aonde você mora? Porque mais nada faz sentido para mim que não seja morar onde o Senhor está. Aonde você mora? Porque eu vou mudar para lá. Aonde você mora? É isso que eu estou procurando. Eu não estou procurando um lugar para mim. Estou procurando o lugar onde você está, para que eu me mude para lá, para que a minha alma alcance esse lugar, para que a minha vida, os meus dons, os meus talentos, que na verdade foi o Senhor que me deu, e eu reconheço, eu devolva para esse lugar. É só isso que eu quero. É só isso. Onde o Senhor mora? Irmãos, a pergunta de Jesus encontrou de forma tão sincera uma resposta em forma de pergunta de novo. Olha isso. Encontrou uma resposta deslocada deles mesmos, uma resposta deslocada de uma realidade ensimesmada. E aí Jesus responde: venham ver. Irmãos, o Senhor está respondendo a mim e a você nessa manhã de domingo. Venham ver. Pode vir. Você vai ver. Você vai experimentar. Você vai viver. E aí, eles foram,
viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. Irmãos, é isso. Venham ver. E na medida que você for chegando, vendo, descobrindo onde ele mora, fica, irmão. Fica. Insiste com você mesmo e fica para além daquilo que a sua carne muitas vezes tem duelado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje o culto vai ser maravilhoso. O pastor Marcelo vai pregar. Amém. Tem os jovens a Jocum lá da campanha de férias. Vai ser maravilhoso. Tempo de oração. Daqui a pouco a gente se vê lá, se Deus quiser. Vai na paz, irmãos.